Essa demanda veio do litoral, acho que para cá, para Teresina. Uma estudante de odontologia, menina bonita. Ela resolveu denunciar através das redes sociais que foi abusada pelo pai e pelo padrasto sexualmente. Como o Facebook, esse é o texto dela? Coloca aqui. Ela começou a partir deste dia, que foi em setembro de 2012, a fazer denúncias para a justiça. Não conseguiu respostas. Vamos dividir a tela? E aí, ela resolveu publicar no Facebook. Prestem atenção nesse texto. Eu me arrepio porque eu sou pai e eu amo a minha filha mais do que tudo no mundo, assim como todos os pais. Aliás, todos não, alguns. A grande maioria. O texto está aqui atrás, o nome dela também está aqui atrás. E o primeiro post que ela fez foi esse. Como o Facebook é uma rede social de amplo uso, faço a partir de hoje uso da minha página no Facebook para expor minha vida, minha história de vida. Eu sou filho de pais separados, sou filha de pais separados que se divorciaram quando eu tinha 3 anos de idade. A minha mãe ficou comigo e meu pai simplesmente sumiu e não ajudou a minha mãe em nada com a minha criação. Minha mãe, quando algum tempo depois foi morar com outro homem e esse homem passou a abusar sexualmente de mim quando tinha 7 anos de idade e sempre me manteve sob ameaças e assim sobre uma perversa violência psicológica. Eu vivi dos 7 anos aos 14 anos de idade, sendo abusado. Meu pai, depois de 11 anos, sem dar notícia, apareceu. E como eu morava com a minha mãe no interior e não tinha mais estudos para mim lá, meu pai disse que eu deveria ir morar com ele na cidade de Piracuruca. E eu querendo muito sair da situação em que estava, eu resolvi aceitar e pensei que finalmente poderia viver sem violência e sem todas as perturbações que eu era submetida. Porém, quando foi no final do ano de 2004, meu pai começou a abusar sexualmente de mim. E assim, só mudou o abusador. Os abusos cometidos pelo meu pai durou desde os meus 14 anos até os meus 19 anos de idade. Quando eu consegui passar no vestibular e mudar de cidade. E agora, morando em Parnaíba, comecei a fazer acompanhamento psicológico. E somente em setembro de 2012, tive coragem para denunciar todos os abusos de que fui vítima durante toda a minha vida para a polícia. E a partir de então, começa a minha luta, que só está no começo. Você sozinha não. Ela relata que sozinha ficava muito difícil onde morava para denunciar o pai e o padrasto. E aí na sequência ela coloca um segundo post. Se puder dividir a tela com o Facebook dela do meu lado, eu agradeço. Ela diz que a investigação dos abusos sexuais que sofria durante vários anos de vida simplesmente está de uma maneira branda de falar das autoridades do Ministério Público e da Delegacia de Piracuruca. Está arquivada, pois não estão dando andamento ao caso. Ficou ainda mais frustrada por saber que o meu caso não é o único de que é simplesmente ignorado pelo que diz a Justiça. Que ao invés de investigar, faz simplesmente ignorar o Ministério Público de Piracuruca. O Ministério Público de Piracuruca me recebeu pela primeira vez com a minha denúncia em setembro de 2012. E de lá para cá, não fizeram nada. Eu tenho uma gravação onde o meu pai diz tudo em alto e bom som, confessa todos os seus crimes, mesmo sabendo que não pode ser utilizada como prova de acusação. Nem sequer os investigadores se deram ao trabalho de ouvir as minhas gravações. E o que mais me preocupa é que esse homem, meu pai, tem uma esposa e uma filha, minha irmãzinha de 7 anos de idade. E todas as autoridades
da pequena cidade de Piracuruca e todas as pequenas cidades do Nordeste sabem dos crimes que esse homem cometeu e ainda sabendo que ele convive com crianças de 7 anos em casa, não fazem nada. A impunidade reina. Mas ainda acredito que possa fazer algo para acabar com esses monstros criminosos. Ela tem divulgado isso amplamente no Facebook. Tem mais de 70 compartilhamentos. A gente vai estar colocando nas todas as minhas fanpages e também na fanpage do programa. Eu queria o contato do delegado James Guerra a partir de agora. Me dá a imagem aqui do Facebook dela. Gente, isso aqui tá uma loucura em Parnaíba. Todas as amigas de faculdade, todas as amigas de odontologia dela compartilhando e pedindo ajuda. Eu não consigo entender, Joaquim, como é que um caso desse não anda. Ela postou essa foto, fala de pedofilia, né, várias amigas dando apoio. Ela estuda em escola pública, em faculdade pública, pelo que eu percebi. Né? Cadê algumas fotos delas? Tem aí? Tem, Denis? Né? Eu não vou pedir para você especificar ninguém, só mostra. Olha, uma das fotos dela aqui, ó. Menina alegre, mas que convive com esse passado horrível. Quem que tá comigo nessa câmera aqui? Dá para tirar mais daqui e colocar? Quer dizer, gente, eu quero a participação popular no 2107-3027. Eu tô aqui abismado, sinceramente, com uma investigação que desde 2012, de setembro de 2012, ela não anda. Eu tenho certeza, mais do que absoluta, que nem secretário de Segurança do Estado, que nem delegado-geral James Guerra, eles sabem disso. Eles sabem disso. Mas o Piauí não pode se calar sobre isso. Me dá mais textos dela aqui, o Denis, por gentileza, me dá aqui para que eu leia aqui, pelo amor de Deus. Esse texto foi postado em que dia? Coloca aí para mim. Então foi no dia 16 de maio agora, né? 16 de maio. Me liga com o delegado James Guerra, você já está com ele na linha, Denis? Alô, bom dia, com quem eu falo? Edmilson. Com quem eu falo, por favor, perdão? Com Edmilson. Oi, Edmilson, tudo bem? Você fala de onde, meu querido? Do bairro de Fátima. Bairro de Fátima, que absurdo, né, Edmilson? Que absurdo. Rapaz, o Jorge hoje tá numa situação que tá sendo as pessoas da família, pai, irmão, tio, que é as pessoas que devem dar o privilégio. Agora eu coloco você e a sua filha. Qual situação que você se encontraria nesse caso por você? Rapaz, um cara que faz um negócio desse, um monstro, isso não é um pai, é um monstro, né? Tem que ir pra cadeia pro resto da vida, já que não tem pena de morte. Mas agradeço a sua participação e a sua opinião nesse caso. Eu queria o delegado James Guerra nesse momento. Eu quero aproveitar fica à vontade. O carro da moto preta, ele tá sempre rodando aqui no bairro de Fátima, a moto preta. Aquela que eu denuncio, né? Aqui sempre? Sim, eu já vi ela 2 vezes aqui no bairro. Ligue pra polícia e denuncie na mesma hora, viu, amigão? Tá bom, obrigado. Olha, eu queria falar com o delegado James Guerra ao telefone, minha produção. Por gentileza, não é? Continua com as imagens, eu tô horrorizado com esse texto, né? E na cidade do secretário de Segurança, de Piracuruca. Essa moça, que o nome dela é a Franciele. A Franciele, ela posta uma foto junto com um homem. Eu não coloquei essa foto ainda porque eu não tenho como ter certeza se é... Pois é, ela postou a foto de um homem, eu não sei se é o pai, eu não sei se é o padrasto, então eu não posso colocar e expor a imagem dele sem saber quem é ele aqui. Eu não tenho como checar isso, né? Agora eu queria falar com o delegado geral, James Guerra, explicar a situação para ele, saber o que pode ser feito. Né, Denis? Eu estou tentando contato, me dá imagens de novo, por gentileza. A hora certa é na tela, não perca o seu compromisso, não perca. Ô Maguinho, tenta aqui, fica tentando aqui para mim, por gentileza.
Fica tentando aqui, que é mais fácil. 75, um caso realmente horripilante. Vamos ler de novo o primeiro texto dela? Vamos ler de novo o primeiro texto dela, por gentileza? Que ela postou. Olha, ela colocou esse texto no dia 14 de maio. 14 de maio. O delegado está comigo na linha? Ele pergunta se ele pode, quando eu quero pegar de surpresa o delegado, eu quero conversar com ele. Eu vou explicar a situação para ele. Tá sabendo já? Não, eu vou explicar para ele aqui. Me dá esse fone aqui, me dá esse fio aqui, por gentileza. Daqui, ó. Por gentileza. Edinho, eu vou liberar aqui o microfone, o telefone, tá bom, Edinho? Tá liberado, hein, Edinho? Alô, delegado, muito bom dia. Bom dia, Ian. Bom dia, delegado. Delegado, o senhor sempre nos socorre aqui em casos extremos. E aí eu estou contando com o senhor nesse caso. Eu queria que o senhor entendesse primeiro. Hoje, eu não sei se o senhor está em Brasília hoje ou está aqui ainda em Teresina. Não, estou em Teresina. Está em Teresina ainda. Delegado, então eu queria que o senhor puder ligar a televisão. Há uma grande comoção na cidade de Parnaíba de uma estudante universitária de odontologia. Ela chama-se Franciele e ela conta a sua história no Facebook. Ela resolveu contar toda a sua história de vida, que foi abusada pelo pai e pelo padrasto. Pelo padrasto quando de 7 a 14 anos e depois quando foi morar com o pai. E ela resolveu fazer a denúncia ao Ministério Público e a denúncia à delegacia de Piracuruca em setembro de 2012. Se o senhor permitir, eu queria ler para o senhor entender aqui e na sequência a gente tentar de alguma forma ajudar essa garota. Ela diz o seguinte: como o Facebook é uma rede social de amplo uso, faço a partir de hoje uso da minha página no Facebook para expor minha vida de história, viu, Edinho? Eu sou filha de pais separados que se divorciaram quando eu tinha 3 anos de idade. A minha mãe ficou com o meu pai e simplesmente sumiu e não ajudou minha mãe com a minha criação. Minha mãe, quando algum tempo depois foi morar com outro homem, e esse homem passou a abusar sexualmente de mim quando eu tinha 7 anos de idade. E sempre me manteve sobre ameaças e assim sobre a perversa violência psicológica. Eu vivi dos 7 anos aos 14 anos de idade. Meu pai, depois de 11 anos, sem dar notícias, apareceu. E como eu morava com a minha mãe no interior e não tinha mais estudos para mim ali, meu pai disse que eu deveria ir morar com ele na cidade de Piracuruca. E querendo muito sair da situação em que eu vivia, aceitei e pensei que finalmente poderia viver sem violência e sem todas as perturbações que eu era submetida. Porém, quando foi no final do ano de 2004, meu pai começou a abusar sexualmente e assim mudou somente o abusador. Os abusos cometidos pelo meu pai durou desde os meus 14 anos até os 19 anos de idade, quando eu consegui passar no vestibular e mudar de cidade. E agora, morando em Parnaíba, comecei a fazer acompanhamento psicológico. E somente em setembro de 2012, tive coragem para denunciar todos os abusos em que fui vítima durante toda a minha vida para a polícia. E a partir de então começa uma nova luta, um novo começo. Mas desde então, nenhuma dessas investigações aconteceram. Ela relata também, delegado, que tem gravações que sabem que não podem compor na investigação como prova material ou prova testemunhal, mas pede e clama tanto à Polícia Civil do Estado do Piauí como ao Ministério Público para ajudá-la. Ela diz que as investigações do abuso sexual que ela sofreu durante vários anos da vida simplesmente está parada de uma forma branda de investigação na cidade, principalmente pelo delegado. Parece que arquivaram o caso. E ela, completamente frustrada, resolveu usar as redes sociais. Está uma febre em Parnaíba, deve virar uma febre em Teresina. E eu queria ouvir o delegado-geral qual o procedimento, se ainda cabe ou não a denúncia, se cabe ainda a pena para estas pessoas e o que pode ser feito, delegado. Bom, Anderson, a denúncia é sempre cabível, certo? A gente pode estar verificando esse caso dela. Eu não tenho bem certeza, mas eu conheço esse inquérito aí que ela está se referindo, que corre na cidade de Piracuruca, né? Pelo que eu tenho conhecimento, né? Ela é uma investigação que ela já tem um certo tempo,
Perfeito. O delegado fez um inquérito, esse inquérito foi remetido à justiça, mas eu não sei lhe dizer o desfecho a partir daí. Perfeito. Pelo que eu sei, se trata de um empresário que é pai dessa garota. Agora, pelo que eu me lembro, né, é um inquérito bastante polêmico com relação à prova, né, de materialidade dos abusos que teriam acontecido, né? O que eu posso me prontificar com você... Acho que com a população, principalmente com a população que assiste nesse momento, né, que confia tanto na nossa polícia. Isso, o que eu posso me prontificar é rever este caso, né? Ver quais são as dificuldades que ele está apresentando, ver qual é a motivação, né? Eu vou dizer que eu estou sabendo, a informação que eu recebi ainda na noite de ontem em Parnaíba, é o que, e eu não acredito nisso, porque a Polícia Civil hoje do estado do Piauí é formada por grandes homens que são concursados, que não se dobram a ninguém, o senhor sabe disso. A informação que se tem é porque o cara é rico, é empresário, e lá parece que não anda. Eu digo sempre para quem me pergunta se investigação no Piauí anda, eu digo anda e anda muito. Principalmente quando é feita pelos policiais da Delegacia Geral, pelos policiais da ANI, que é o do Núcleo de Inteligência, como com outras investigações. Agora, o que é que se pode dizer a respeito disso ao povo de Piracuru, que é o povo de Parnaíba que nos assiste nesse momento? Eu tenho conhecimento desse caso. O delegado de Piracuru chegou a falar comigo. Eu não tenho 100% de certeza, porque não estou observando aqui os nomes das pessoas envolvidas. Mas essa investigação, ela existe. Existe. Então não é uma investigação falsa, deixando até claro. Não, a investigação existe, ela foi conduzida por Piracuruca. Tem um delegado que procedeu a toda essa investigação. Ele chegou a falar comigo sobre esse caso. Agora, eu não sei qual o desfecho final, depois de encaminhado para a justiça. O senhor compromete então em rever, né? Posso estar revendo esse caso, certo? Vendo qual é a dificuldade que está existindo em relação a ele. E posso, né, até baixar uma nota explicando as causas dessa investigação. Agora, garanto para você que ela não está parada nesse sentido. Fico muito feliz. Entendeu? Eu acredito nisso. Nós acreditamos na polícia. Porque ela pode estar no Ministério Público aguardando alguma definição, ou pode ter sido arquivado, mas parado na delegacia. Até para novas diligências, se o Ministério Público devolvesse para a polícia com algumas dúvidas. Enfim, o senhor vai dar uma olhada, eu também não tenho acesso ao inquérito, não sei. Agora, delegado, me responda uma coisa, o senhor como professor, principalmente nessa área, esse crime prescreve com quanto tempo? Porque ela disse que começou a ser abusada desde os 7 anos de idade, né? Não, o prazo de prescrição só começa a correr a partir da maioridade, né? Porque no caso aí do abuso, se dá por aquele que é pai, né? Uhum. Então, somente a partir da maioridade é que começa a correr o prazo. Não é um caso de prescrição, né? Está perfeitamente possível, né, se investigar e se punir esse crime, se acaso ele aconteceu. Isso, se aconteceu, a polícia, não tenha dúvidas, vai agir rápido, não é, delegado? É verdade, viu? A gente pode se comprometer de estar revendo esse caso aí, para poder explicar à população o porquê, né, dessa investigação não tem resultado ainda naquilo que ela está afirmando aí. Perfeito. Deixa eu explicar para o Joãozinho. Está rolando em Parnaíba de uma coisa absurda o post dela, porque é uma menina bonita. Denis, vê o teu WhatsApp aí que eu mandei agora a informação. Eu tô de Facebook, não, mas já foi checado. Inclusive o delegado-geral confirmou a investigação. Confirmou a investigação. Agora é horripilante, né, João? Ela narra tudo, né? Ela narra de ponta a ponta com quando foi estuprada, quando foi abusada, quantos anos ela foi abusada. Durante quantos anos? Ela foi de 7 aos 14 anos. Hoje ela tem 20, né? Parece que tem 19. Mas o crime aí não prescreveu. Não, e o doutor disse, o delegado disse que ele começa o tempo de investigação a partir da maioridade. Então, agora que tem 1 ano. Porque ela é o que a gente chama agora, que ela ganhou o poder de apresentação, né? Antes ela dependia de quem? Do pai. Estuprador. Do suposto estuprador vai apresentar. Coloca aqui, meu povo, por gentileza. Tô falando disso. Esses casos aí, ó, que chama a atenção aí, são cada dia mais comuns.
E normalmente aí tem alcoolismo ou droga pelo meio. Do pai? Do pai, o cara acaba tomando cachaça, aí vai lá. Claro que ele já tem latente aquela característica. Só revela, né, João Carvalho? É aquela história do Monsanto, né? De que a ocasião não fala o ladrão, revela. Né? Olha, mostra o Facebook dela normal. O Denis tá por aí, tá, gente? Hein? Ele tá aí ou sumiu daí? Olha aí, ó. Esse é o Facebook dela. Várias fotos. Coloca algumas fotos. Ela é estudante de odontologia. Você recebeu o contato que eu te passei aí, Denis? Nós estamos tentando... Ela aparece. Eu consegui agora o contato da irmã, nós estamos tentando conversar com ela. Mas ela aparece em fotos. E o que foi lá? Por que o inquérito não andou? Aí é que tá. O delegado disse que não se recorda, mas o que ela relata é que essa investigação não andou ou o Ministério Público não agiu. Se fala muito em Parnaíba, e eu não tenho como provar, por isso que eu digo que se fala, é que o pai dela é um empresário muito rico de Piracuruca. E dessa forma... Só que quando a investigação cai aqui para Teresina, se é que já não andou lá, eu acredito que tenha andado, mas se não andou, aí quando cai para cá, tu sabe como é que funciona. Né, porque eu vou te falar uma verdade, nesses casos aí... É muito complicado, você sempre fala isso, É complicado, né? Não, no caso do estupro, é uma ação pública condicionada, né? Agora, que está tendo essa nova leitura com a Maria da Penha, que os crimes contra a mulher... O Ministério Público pode agir de ofício, né? O STF... Mas no caso lá, quem apura a delegacia de lá, né? O foro é onde foi cometido o crime, né? Ela foi molestada em Piracuruca, né? Foi Piracuruca. Foi primeiro numa cidade do interior, depois foi para Piracuruca dos 14 aos 19 anos. Onde foi perpetrada. Você imagina uma menina ser estuprada dos 14 aos 19 anos pelo pai? E através do estudo, que foi através do estudo, ela conseguiu sair de perto dos pais. Isso aí você vê... passar em uma universidade pública. Aí você vê como a pessoa, quando tem caráter, quando tem firmeza de propósito, né? A pessoa avança. E quando ela chegou, ela só... A pessoa já carrega um trauma desse, que já atrapalha em tudo, né? Já atrapalha em tudo. Aí mesmo com isso, ela consegue estudar, consegue ter uma certa independência e entrar numa faculdade pública, né? Então... Eu conheço muita gente que por menos disso caiu no crack e na prostituição, né? Pois é, e a informação que a produção passa aqui, é que ela, quando chegou em Parnaíba, que começou na universidade, ela fez um tratamento psicológico e aí conseguiu, em setembro de 2012, fazer a denúncia. Teve a coragem de fazer a denúncia. É porque normalmente, o que acontece? Fecha mais. É porque normalmente o que acontece, Yeldes? O paciente que faz terapia nesse caso, ele só consegue tocar a vida para frente depois que ele resolve esses casos. Que ele supera, que ele vê, que ele acaba desenvolvendo um sentimento de revolta com todo homem, ela passa a ter algerias aos homens, a maioria dos homens por conta disso. Ela passa a ter de volta, um sentimento de revolta com as autoridades que não tomaram as providências que teriam que ser tomadas. Então, a situação... Agora ela está marcada para o resto da vida, né, João? A grande verdade é essa. Mas eu acho que o exemplo dela é um exemplo de coragem, de superação, né? De superação e de determinação, né? Eu quero aqui, por isso é que a gente defende essa causa aqui, Joãozinho, porque a gente não tem como não deixar de valorizar a história de uma menina dessa, né? Eu acho que ela merece todo o apoio aí pela coragem que ela teve, né? Tá bom. A questão dos crimes sexuais ainda hoje é uma questão que é muito complexa na nossa sociedade e que muitas vezes ainda existem canalhas, vagabundos, que querem imputar a vítima a causa do crime, né? Como você lembra daquele caso daquela moça, né? Ainda teve picareta da nossa área que foi lá dizer, não, o rapaz é gente boa, ele é isso, é aquilo que leva pra tua casa e bota pra lá pra morar contigo. É verdade, olha, deixa eu falar da pizarra. Bom dia. Bom dia, seja bem-vindo ao Bom Dia Meu Norte, a Rede Meu Norte. Franciele, o porquê de expor esta situação na internet e se o motivo foi a questão da cobrança da justiça realmente? O motivo realmente foi a cobrança da justiça. Como eu já disse, já expliquei que a minha questão de procurar a mídia foi
a cobrança da justiça, porque o que eu vi foi que as investigações estão paradas. Eles dizem que são sigilosas as investigações, só que não são. O meu pai está altamente sabendo, todo mundo está sabendo. O sigilo que pode estar ocorrendo é de guardarem as informações e ninguém tem direito mesmo de acesso às informações. Franciele, enquanto está se tendo o inquérito, né? É verdade que a sua irmã também foi abusada? Foi. Os abusos com meu pai começou eu aos 14 anos, que eu tive que sair do interior da casa da minha mãe devido aos estudos e fui morar em Piracuruca. Certo. E aí lá eu comecei a estudar e ele começou a abusar de mim com 14 anos. E dos 14 até os 19 comigo, e da minha irmã foi dos 11 até os... Meu Deus do céu. Os 18. Agora, Franciele, esses abusos, desde o primeiro foi esse abuso com coito, ou na época ele apenas abusava de outra forma, pela tua idade? Pela minha idade, da minha irmã, sempre ele abusou com coito, sempre foi, teve assim, porque... Eu não sei explicar por quê, mas sempre foi assim. Aí eu já era abusada pelo meu padrasto, né? Dos 7 até os 14, na casa da minha mãe, onde a minha mãe morava. Que quando a minha mãe se separou do meu pai, passou alguns anos, ela se juntou com outro marido dela. Agora, que era o atual marido dela, que ela se separou. E como é que está a sua vida hoje? Você foi para Parnaíba, eu recebi essa informação também de Parnaíba, muita gente me ligou, é a minha terra. E a gente resolveu repercutir. Quero dizer a você que nós falamos agora pela manhã com o nosso querido delegado James Guerra, delegado-geral, e ele se comprometeu ao vivo com todo o estado do Piauí para retomar essas investigações e saber o que está acontecendo. Mas eu queria saber como é que está a sua vida hoje. Você é estudante de odontologia na cidade? Está há quanto tempo aí? Eu sou estudante de psicologia, da UFSC, Perdão, não era de odontologia, psicologia, né? Eu sou estudante de psicologia, a minha irmã de contabilidade agora, ela começou o curso agora, esse período. A minha vida, ela tá normal, eu não tenho por que esconder isso, eu não acredito que isso seja pra mim uma vergonha, entendeu? Nem pra mim, nem pra minha irmã. Isso tem isso como um traço na nossa vida, como qualquer outro traço. Um traço marcante, um traço que nos definiu muito durante muito tempo, que nos causou uma opressão muito grande, mas não é por causa disso que eu vou me esconder de trás de 4 paredes ou criar vergonha e barrar a minha própria vida. Claro. Eu tenho uma carreira pela frente, eu tenho o término dos meus estudos e não tenho muito por que me envergonhar, muito pelo contrário. Eu acredito que se eu ficar envergonhando... Eu acho que você é um exemplo para muitas mulheres que temem denunciar por algum motivo. E acho que você está sendo um grande exemplo de vida. Agora eu te pergunto, como é que está a tua relação hoje com a tua família? Mãe, você tem algum tipo de contato? Ela continua com o mesmo homem? A minha mãe, ela se separou do marido dela quando ela soube toda essa história. E a relação com a minha mãe, eu garanto que está bem melhor. Eu acredito que está bem melhor, está bem mais próximo. Porque quando eu morava com meu pai, parecia algo proposital. Ele não deixava muito eu ir visitar minha mãe, a gente pouco via ela. E era algo bem mais parcial. Agora, a minha relação com a minha mãe eu recuperei, com a minha família, por parte da minha mãe. E do meu pai eu não falo com ele, né? Ele simplesmente não procurou mais a gente, não fala mais comigo, nem com a minha irmã. Ele é um empresário? Acredito muito por orientação. Ele é um empresário, ele está muito bem sendo orientado, né? Ele é bem sucedido na cidade de Piracuruca? Ele é muito bem sucedido. Ele trabalha com o que lá? Ele trabalha com produtos alimentícios lá. Ele tem um depósito que vende a grosso esses produtos alimentícios. E ele costumava... Franciele, deixa eu te perguntar uma coisa. Já que ele abusou de você e da sua irmã, você acredita que ele possa ter abusado de outras crianças, outras meninas? Com certeza. Essa hipótese nunca é retirada de cena, né? Ela sempre está por alto. E isso, eu acredito que seria a preocupação maior da justiça. Eu já denunciei meu caso, o caso da minha irmã. Seria mais papel da justiça investigar mais aprofundado essas hipóteses, né, no caso. Se ele abusou de outras crianças, se ele abusou de outros adolescentes,
E o caso da minha irmã mais nova, né? Que tem uma irmãzinha minha mais nova, né? Que ela tem 7 anos, minha madrasta, que ela continua morando com ele. Não, a mais nova tem 7 anos, né? O jornalista João Carvalho quer fazer perguntas a você, Franciele, por gentileza. Cara, quando você fez você levou esse caso ao conhecimento da Polícia Civil lá em Piracuruca, qual foi o posicionamento do Ministério Público? O Ministério Público chegou a agir ou tomou conhecimento do caso? Como é que está esse caso com relação ao Ministério Público? O Ministério Público de Piracuruca, que eu saiba, e quando eu denunciei, foi em setembro de 2012, eu e a minha irmã chegamos a conversar com a promotoria de lá, e eles ficaram sabendo do caso nessa época, e disseram que iriam abrir inquérito, mas o que eu vi, talvez, assim, abriram o inquérito, só que ficou o inquérito, assim, guardado, digamos, não foi investigado. Em fevereiro, a partir de fevereiro de agora, foi que foram arroladas as testemunhas para que pudesse dar continuidade ao inquérito e tudo, mas até agora que eu saiba foi só chamado algumas testemunhas para dar os depoimentos. Porque você falou uma coisa aí que chamou a atenção, você disse que procurou informações sobre o inquérito e disseram que o inquérito está sigiloso. É bom que se esclareça que o sigilo ele é público. Ele é dado para o público. As partes, não existe sigilo. As partes têm todo o direito de conhecer todo o conteúdo do processo, né? Essa foto que você postou no Facebook, é a do seu padrasto ou a do seu pai? É do meu pai. Eu postei, só que eu apaguei, assim, por questões mesmo de que... Ele é um cara conhecido, né? E eu, obviamente, trago junto comigo a imagem dele. Quem vê a minha foto, quem me conhece, sabe de quem eu sou filha. Mas essa foto já está... a rede social é isso, né? Eu sei, justo, eu sei. Mas não interessa nem se eu postei ou não, porque, como eu falei, a minha imagem traz a imagem dele junto. Né? Agora, quem me conhece ele automaticamente. Hoje você e sua irmã, vocês trabalham em Parnaíba ou não? Apenas estudam? A mãe ajuda? Nós apenas estudamos. Nós abrimos junto com o inquérito policial, a gente abriu dois processos de pensão, um da minha irmã em Piracuruca e o meu aqui em Parnaíba. E já está marcadas as audiências, e por abrir o processo de pensão, você tem direito a uma pensão provisória, né, no caso, porque a gente declara que a gente depende completamente dele, dependia completamente do dinheiro dele. A minha mãe, ela é simplesmente professora da cidade de São José do Vizinho, professora 20 horas, ela não tem condição de sustentar eu e a minha irmã aqui em Parnaíba. Aí a pensão provisória ele está pagando da minha irmã e espera pelo processo, que é no caso no dia 29. E o meu, a promotora daqui viu todos os meus gastos e tudo, só que ela não declarou pensão provisória para mim. No caso, nós dois estamos se sustentando pela pensão provisória que a minha irmã está recebendo. Agora, Franciele, deixa eu te fazer uma pergunta só aqui. É inconveniente que eu vou perguntar, mas se você puder responder, você responde, senão não precisa responder. A última vez que você teve contato foi a última vez também que ele abusou de você? Não, como eu te falei, ele abusou de mim até 2009. Foi a época que eu vim morar aqui em Parnaíba. Quando eu voltava de férias para Piracuruca, ele só conversava comigo sobre o assunto. E simplesmente vinha aquela história de que não precisa a gente estar falando sobre isso, que arrumação a gente falar sobre isso, por que a gente precisa falar sobre isso. Isso já acabou, isso já passou. Isso só mancha o nome de pessoas. E foi nessa situação que você o gravou? Não, eu tenho uma gravação dele, só que eu gravei uma conversa que eu levei para uma outra questão, né? E aí ele acabou conversando comigo e falando sobre toda a nossa história, como sempre, sobre a história dos abusos que ele cometia comigo, como sempre ele conversava normalmente. E esse homem anda solto pelas ruas de Piracuruca? Anda, e como eu já falei anteriormente, ele tem várias, e não é poucas, as capas sociais. Ele é visto o bom pai, né? O bom empresário, o excelente empresário. Ele saiu do nada. Hoje ele tem 3, 4 empresas bem sucedidas. Ele é o famoso bom marido. Ele é perfeito em tudo, entendeu? A esposa ele é dele o bom atual amigo, sabe? A esposa dele atual sabe? A atual esposa dele sabe. A família dele todinha sabe.
Alguns dos meus tios, por parte dele, ficaram assim, abismados, outros simplesmente se negam a acreditar. Porque é como eu te disse, as capas sociais ele criou durante a vida toda para servir num momento desse, entendeu? Na hora que ele fosse atacado, ele usa delas. Como é que eu, um cara bem-sucedido, um cara perfeito como eu, vou estar fazendo isso? E o que a sociedade faz é acreditar nisso. Perfeito. João? Aí cega os olhos para uma questão como essa. Claro, João. Eu queria, Franciele, só me parabenizar pela coragem. Eu sei, conheço alguns casos de abuso. A minha mulher é psicóloga e a gente conhece alguns casos nessa área. E há uma dificuldade muito grande de se tratar disso publicamente. E eu acho que quando você traz isso à tona, você dá força, você encoraja muitas mulheres que vivem submissas nessa condição de violência sexual e que não expõem exatamente por questões sociais e por dependência financeira. E o que você fez aí, você e sua irmã, foi dar um basta nessa situação. Mostrar que maior do que a questão financeira, maior do que a comodidade social, está o seu caráter e a sua dignidade. Eu estou aqui só para lhe dar parabéns. E da mesma forma, quero te dizer, Franciele, que a partir de hoje você tem novos aliados nesta sua briga, nesta sua busca por justiça. Não sou eu, não João Carvalho, mas acho que o Piauí inteiro, os pais de bem, as famílias de bem, vão estar ao seu lado e que você seja um exemplo a ser seguido por outras mulheres que foram abusadas e que temem denunciar por algum tipo de represália. Saiba disso, viu? Eu tenho certeza absoluta que essa história começa a mudar a partir de hoje. E saiba que o Bom Dia não esquece. Não esquece. E que nós vamos cobrar todos os santo dia, se for necessário, para que a justiça aconteça no seu caso, tá bom? Eu sou pai, sei do amor que eu tenho pela minha filha e sei também que o sucesso de qualquer pai de verdade se vê no sucesso e no sorriso dos filhos. Eu não compreendo como um homem é capaz de fazer isso. Tá bom, minha querida? Obrigado por ter conversado com a gente, tá? Tá certo, então. Obrigada a vocês. E é como eu falei, a luta minha, ela é minha pelo meu caso, não é? Mas não se restringe somente a mim. Porque as pessoas que passam por uma violência como essa, eu sei como é. E não é fácil denunciar. Mas o mais difícil, eu acredito, que a pessoa que passa por isso deve ponderar, é continuar. Até quando vai ser assim? Para que continuar sendo assim? Se pode ser diferente, se pode ser bem melhor a vida. Perfeito. Então, buscar uma justiça, pode ser que ela não resolva de imediato, pode ser que ela não resolva logo, mas já é alguma coisa, ela já resolve alguma coisa, já lhe tira daquela situação de submissão. E a pessoa que abusa de alguém não é o único no mundo, porque a visão que o abusado tem do abusador é que ele é um poderoso, entendeu, no mundo. Ele pode fazer qualquer coisa com você. E ele não é tudo isso. Perfeito. Ele não é tudo isso. Ele é só mais uma pessoa igual a qualquer outra. Parabéns mais uma vez. Igual, não. Ele é só mais uma pessoa pior do que muitas outras. É verdade. Obrigado mais uma vez, Franciele. Eu vou para um rápido intervalo comercial. Na volta, o deputado João de Deus. A gente está perplexo aqui, sinceramente. Eu estou aqui. João, eu tenho